sobre o seu trabalho aqui no IFSC? Bom, atualmente aqui no Instituto eu estou trabalhando no Pronatec e estou trabalhando nos cursos Pronatec, né? E estou coordenando o programa Mulheres Sim, que é um programa que a gente desenvolve junto com as pessoas privadas de liberdade no Presídio Regional de Mafra. Então tem uma particularidade no público que eu estou trabalhando, né? Eu ainda não comecei a dar aula no integrado, eu só começo a dar aula no ensino médio integrado no ano que vem. Então, no Pronatec a gente trabalha com um público que é de pessoas jovens e adultas, sobretudo mulheres. Então tem algumas particularidades metodológicas, né, do ponto de vista do tratamento que tu vai dar para o conteúdo ou dos temas que tu traz para trabalhar em sala de aula. E sobre a outra experiência que é com pessoas privadas de liberdade lá no Presídio Regional de Mafra, a gente trabalha só com mulheres que estão presas, né? A maioria são pessoas muito jovens, entre 23 e 30 anos, e é um curso que trata especificamente da questão de gênero, né? Quais são as particularidades da condição social das mulheres no Brasil. Então, mais ou menos é isso que eu estou fazendo agora aqui no Instituto. Acho que é uma coisa que dialoga muito com o projeto pedagógico do Instituto, né? Que é desviar as energias ou concentrar as energias do poder público para setores da sociedade que até então o poder público não dialogava. Isto é, pessoas que estavam até agora sem ter garantido o direito ao acesso à educação. Então, isso faz com que o Instituto seja uma escola ou uma instituição educacional absolutamente diferente de todas as outras, né? Porque se concentra especificamente num público que não conseguia acessar esse direito social que é garantido na nossa Constituição. Como professor, qual a sua visão da importância do IFSC com a implantação do projeto integrado? Tá. A proposta da gente integrar a educação tecnológica com o ensino básico no Brasil, ela é uma proposta que ela nasce articulada com a luta dos movimentos sociais populares a partir dos anos 50. Então, assim, historicamente a gente sempre teve no nosso país uma perspectiva de educação profissional que separa o que é ensino humanista e o que é ensino técnico. Então, isso propiciou que a gente formasse no nosso país técnicos que não conseguem fazer uma relação entre o mundo produtivo, o mundo do trabalho e o mundo da sociedade, né? Os nossos técnicos, em geral, têm uma dificuldade de fazer essa relação. Então, a proposta de integrar o ensino médio com o ensino técnico de uma forma articulada é que a gente consiga ter essa visão de totalidade, né? Por exemplo, qual é a função social ou qual é o significado social de tu ser formado técnico em edificações? O que significa tu ser técnico em alimentos? O que significa isso socialmente num país onde as pessoas morrem de fome? O que significa ser técnico em edificações num país onde muita gente não tem casa para viver? Né? Tu conseguir fazer essa reflexão quando tu está na tua formação profissional, ela só é possível se tu articular a base humana, né, da área geral com a base tecnológica. Então isso é uma particularidade dessa experiência que eu acho absolutamente importante, né? Daí a importância. Ao mesmo tempo, é importante que a gente observe o seguinte, ó, o ensino médio no Brasil, em geral, ele está num processo de esfacelamento ou num processo de falência. Pelo seguinte, o ensino médio, em geral, das escolas, tá? Pelo seguinte, no mundo da produção, desde os anos 70, a gente tem uma série de transformações. Por exemplo, no final dos anos 70, as pessoas que queriam iniciar a sua vida no mundo do trabalho, elas iam para o ensino médio, e lá no ensino médio elas iam aprender matemática, espanhol, história e datilografia, tá? Mas a gente teve uma série de transformações no mundo do trabalho que te exigem outras habilidades, outros conhecimentos, né? Por exemplo, a informática, tá? Só um exemplo hipotético.
mas a gente viveu transformações também do ponto de vista do mundo da cultura, dos anos 70 para cá, né? Por exemplo, no final dos anos 70, em Canoinhas, se tu andasse na rua e visse uma menina andando de mão dada com outra, e supusesse que elas eram namoradas, isso seria um escândalo. Hoje, talvez, se tu ver isso, vai ser a coisa mais natural do mundo. Quer dizer, a gente tem uma mudança cultural, uma mudança de comportamento nesse período. Qual é o problema, né? É que se a gente for nas escolas de ensino médio, em geral, e abrir a porta da sala de aula, a gente vai ver que, em grande medida, as práticas pedagógicas que acontecem nas escolas, elas são as mesmas. E aí o que acontece? Então, o ensino médio, ele perdeu a sua capacidade curricular de preparar as pessoas para o mundo. Ao mesmo tempo, a gente conseguiu democratizar o acesso ao ensino médio no nosso país. Mais pessoas vão para a escola. Então, acontece que mais pessoas estão indo para uma escola que está desconectada do mundo. E aí tem um problema. Como a gente democratizou o acesso, quer dizer que pessoas que não iam para a escola estão começando a ir. São, sobretudo, pessoas pobres. Aí tem um problema que é o seguinte, né? A gente não tem uma política de permanência na escola, em geral, nas escolas de ensino médio. Então, quando o cidadão chega na escola e percebe que aquelas coisas que são discutidas, os conteúdos que são trabalhados, não ajudam ele no mundo do trabalho, não ajudam ele no mundo da cultura, não ajudam ele no mundo da tecnologia, né? Porque são desatualizadas. E, ao mesmo tempo, ele tem que escolher entre ser caixa do supermercado, ajudar o pai na lavoura, ou continuar estudando, o que ele vai fazer? Ele acaba indo trabalhar e para de estudar. Então, a realidade do ensino médio no Brasil é o seguinte: a gente começa o primeiro ano com um número X de alunos e do primeiro para o segundo ano a gente tem uma taxa de evasão enorme. Por isso que se a gente for em qualquer escola de ensino médio, vai ser assim, ó, tu tem 4 turmas de primeiro ano, 2 turmas de segundo ano e 1 turma de terceiro ano. Quer dizer que as pessoas entram no primeiro ano e não conseguem terminar o ensino médio. Isso está acontecendo em todo o país. A gente tem uma falência da forma como é organizado o ensino médio no nosso país. O ensino médio integrado, que o IFSC propõe, é uma forma de encarar e propõe uma alternativa a essa falência do ensino médio no Brasil. Então, uma proposta pedagógica absolutamente avançada, progressista, e que a gente tem que se esmerar ao máximo para fazer com que ela funcione com qualidade. Então, na sua opinião, você acha que todas as escolas deviam implementar o projeto integrado? Eu acho que todas as escolas deveriam ter uma relação orgânica e crítica com o mundo do trabalho. Isso não significa necessariamente que o ensino médio tenha que estar articulado com um curso técnico, mas significa que o ensino médio ele tem que estar organizado de uma forma que dialogue de uma perspectiva crítica com o mundo do trabalho. Ele não pode estar desconectado do mundo da produção, do universo produtivo. Esse é outro conceito diferente de ensino integrado. Esse conceito se chama de politecnia. Eu acho, na minha avaliação, que todo o ensino médio deveria ser politécnico, que é o que, por exemplo, dentro das diversas áreas do conhecimento, as linguagens, as ciências humanas, a matemática, a gente conseguir perceber como que esses conhecimentos estão vinculados ao mundo da produção e distribuição de riquezas. Vou dar um exemplo. Durante o meu ensino médio, eu fiquei horas, anos, 3 anos, durante horas, fazendo o cálculo de spin nas aulas de química. Aí ficava lá SP1, SP2, vocês já fizeram esse cálculo? Que é o cálculo de energia, certo? Nunca ninguém me explicou para que serve isso. Quer dizer que, é claro que a gente sabe que existem professores que têm a delicadeza de fazer essa relação, né, ter fórmulas extremamente complexas e abstratas com o mundo real. Os professores que eu tive na minha escola não me ensinavam. Então, o conceito de politecnia, ele tenta fazer essa articulação entre as diversas disciplinas e o mundo do trabalho. Eu acho que todas as escolas deveriam fazer isso. Não necessariamente ser escolas técnicas integradas, mas com certeza escolas politécnicas, nesse sentido da politecnia que eu coloco. Com o projeto de integrar o ensino médio no IFSC, ocorreu uma grande movimentação para a contratação de novos funcionários.
Você acha que todo esse movimento para integrar o projeto do Integrado aqui na UFSC vai ser uma boa ideia? Eu penso que sim, dentro daquela perspectiva que a gente estava dialogando, né, de que é preciso articular o conhecimento técnico com o conhecimento geral, né, das disciplinas, e diante do quadro de falência do ensino médio brasileiro que eu estava colocando, eu acho que é imprescindível, né? E sobretudo, esta é a diretriz que cria os institutos, né? E dialoga de forma orgânica com o projeto pedagógico da instituição. Então, eu sou particularmente eu sou um defensor da articulação do ensino técnico com o que a gente chama de ensino integral. Não só no ensino médio, mas também na educação de jovens e adultos, né? A nossa instituição ela tem uma série, já foi mais, né? Uma série de ações que articulam na educação de jovens e adultos a educação profissional, é o que a gente chama de ProEja, e que é uma proposta absolutamente avançada, né? Então, a questão é o seguinte, do ponto de vista da teoria pedagógica ou da teoria educacional, tanto o ensino médio integrado quanto o ProEja, que são as experiências que articulam a educação técnica com a educação geral, elas são produto do que existe de mais interessante do ponto de vista de teoria da educação produzido no Brasil desde os anos 50. Você acha que o IFSC está cumprindo tudo isso que nós falamos até agora? Eu acho assim, eu penso que a gente se esforça para alcançar esse objetivo, mas isso não é uma coisa nada simples, né? A realidade é uma coisa absolutamente contraditória. Por exemplo, é um avanço, sem dúvida alguma, o poder público direcionar uma quantidade enorme de recursos que possibilitem em Canoinhas, na entrada do bairro Água Verde, a gente construir um prédio público, né, que vai oferecer educação pública com essa estrutura toda. É absolutamente importante que a gente faça concursos públicos e contrate profissionais qualificados para atender o ensino médio, né? A gente vive num país onde, em geral, professores com pós-graduação, com mestrado, doutorado, dão aula só no ensino superior, né? É absolutamente avançado que a gente consiga ter profissionais com essa formação trabalhando no ensino médio. Ao mesmo tempo, a gente tem uma série de contradições, que não são só desse instituto ou desse campus, mas são contradições da educação brasileira, né? Por exemplo, quando a gente pensa em democratizar o acesso à educação, não é só construir os prédios e garantir que as pessoas entrem dentro desses prédios. É garantir que as pessoas entrem dentro desses prédios e tenham um atendimento pedagógico que garanta o direito de aprendizagem. Não adianta que eu venha à escola, eu tenho que aprender nela. Entende? E isso envolve uma série de alteração dos procedimentos pedagógicos que o sistema escolar disponibiliza para as pessoas. Por exemplo, não é possível, não é razoável que a gente continue desenvolvendo os mesmos procedimentos didáticos dos anos 60. Não é razoável que, por exemplo, se vocês pegarem uma fotografia dos anos 1960, vocês vão ver que as salas de aula eram organizadas como? Igual. Eram as pessoas sentadas em fila e tal, né? Aí tinha um dia que ia lá e tinha uma prova e depois o professor ia e te dava uma nota. E a partir dessa concepção tu passava ou reprovava. Não é possível que depois de tudo que a gente conversou aqui, né, falando, olha, teve uma reestruturação no mundo do trabalho, a gente tem aplicação de tecnologias diferentes, a gente teve um processo de transformação cultural na sociedade, não é possível que a gente ache normal que os procedimentos pedagógicos nas escolas sejam os mesmos, né? Então esse é um desafio não só deste campus, né, é um desafio de toda a educação brasileira, que é fazer uma revisão dos procedimentos pedagógicos. Pelo seguinte, não é razoável que eu acredite que o método de ensino que eu utilize com um aluno de classe média seja o mesmo método que eu utilize com um aluno pobre, que é um aluno trabalhador. Não é razoável que eu ache que isso vai funcionar, né? Então, o desafio que a gente tem, e isso está no projeto pedagógico da instituição, e eu percebo que existe um esforço enorme do setor pedagógico, do conjunto dos professores aqui, desse instituto,
é como que a gente cria como que a gente altera a rotina, né? Como que a gente vai criando novos procedimentos pedagógicos que garantam que todo mundo aprenda. Como que a gente faz isso, né? Então é um desafio metodológico, né? Então garantir a democratização da educação não é só construir os prédios e fazer a contratação de professores. É preciso que a gente pense como que esse trabalho vai acontecer na rotina. Porque senão não adianta nada eu construir o prédio, contratar os professores e aí eu pegar e reprovar a metade da primeira turma do primeiro ano do ensino médio integrado. Não adianta, entende? Porque daí eu encerrei o processo de democratização. Se eu faço isso, acabou o processo de democratização. Todo esse esforço de construir o prédio, contratar os professores, ele vai por água abaixo quando eu não garanto o direito de aprendizagem. Entende? Aí encerrou o processo de democratização. Então, um dos desafios que a gente tem em todo o país é a revisão de métodos de ensino e a revisão dos procedimentos de avaliação. Isso é central. Quer dizer, como que a gente faz na rotina tal da educação integral? Como que a gente faz isso? Isso é uma coisa que não tem receita pronta e que todos nós estamos concentrados em tentar criar. E esse talvez seja o maior desafio. Porque a parte física e de recursos humanos a gente construiu, né? Está aqui, ó, foi construído o prédio, foi feito um aterro no terreno, construíram o prédio é bonito, o prédio tem bons laboratórios, né? É um prédio novo. A gente consegue garantir que o aluno venha na aula, o aluno tem bolsa para vir na aula, né? Embora ainda tenha alguns problemas estruturais, né? Por exemplo, a gente precisa ter um refeitório, né? Para qualificar a permanência. Mas existe uma movimentação, uma quadra de esportes. Quero dizer, tudo isso vai por água abaixo se a gente não garantir o direito de aprendizagem. Tu entende? Porque daí se encerra o processo. Se eu reprovar 30% da turma, está encerrado o processo de democratização. Todo o investimento em infraestrutura e etc. e tal foi por água abaixo. Né? Então, um pouco disso que eu penso. Eu acho que é importante que a gente pense com muita generosidade sobre a importância desse espaço que é o Campus Canoinhas, né? E o que ele significa nas nossas vidas. Possivelmente a gente vai, no futuro, vocês vão lembrar com muito carinho dessa fase da vida de vocês. Pelo menos em geral, a adolescência é o momento onde a gente fortalece a identidade da gente junto com os nossos amigos, né? A gente consegue descobrir qual é a diferença entre a gente e os nossos pais. É nessa época da vida que a gente faz isso, né? O que me torna diferente do meu pai e o que me torna diferente da minha mãe, né? O que me torna singular. E o campus participa desse processo na vida de vocês, junto com toda a comunidade, né? Com os amigos que vocês têm, e etc. e tal. E isso está dentro de um contexto que é importante que vocês olhem com muito carinho, né? Que é um contexto de criação de políticas públicas para os jovens do Brasil. Né? É um momento que a gente consegue pegar dinheiro público e colocar os jovens no orçamento. É importante que vocês pensem com carinho nisso, né? E que a gente consiga valorizar e tornar esse espaço cada vez melhor. Fazer com que esse espaço funcione de fato como um espaço de garantia de direitos, né? De aprendizagem e de fazer amigo, de ser feliz, né, cara? A gente está aqui para ser feliz, para ficar bem, né? A escola não é para ser um espaço onde a gente venha para sofrer, onde a gente venha para sentir medo, né? A escola é um espaço para a gente encontrar os amigos, para a gente descobrir coisa nova, para a gente criar coisa nova, né? Então, um pouco disso, né? Aproveitem o máximo que der.